E nessa época eu era solteira, no ano de 1997. E eu e minha mãe criamos essa criança. Pais desestruturados, família dividida. Então ficou ele e um irmão de 2 anos. E então nós criamos ele, eu tinha 20 e poucos anos, e eu criei ele como filho mais da minha mãe. E eu paguei escola particular, dava tudo melhor, eu era solteira para ele. Até que um certo dia, ele ainda na adolescência procurou caminhos errados, por mais que nós orávamos, fazíamos campanha, nós carregamos ele, eu e os meus pais, para a igreja, até o momento que eles entravam para a igreja. Depois eles passaram a ficar dentro do carro dizendo que estavam dormindo com sono. Eu quero chamar a atenção aqui de você pai, você mãe, você avó, avô, que não consegue trazer essa criança para dentro da igreja e falar que tem soninho, que tira ela ali da palavra de Deus para levar ela para a escolinha bíblica. Às vezes ela pode um dia ou outro até levar, não sou contra não, mas eu fui nascida e criada no Evangelho e não tinha escolinha bíblica para mim. Eu chorava e falava para minha mãe assim, mãe, eu acho que eu dava febre, eu quero ir para a igreja, eu dava febre de vontade de ir para a igreja. Com 7 anos de idade eu quero ir para o culto, meus pais desviados, eu quero ir para o culto, eu quero ir para a igreja, e só sei que eu virava um trem esquisito, e minha mãe me levava para essa igreja, a Assembleia de Deus, e lá eu sarava, eu curava. Eu gostava daqueles hinos, santinho, divino companheiro no caminho. Sou dessa época, não sei idade não, mas eu sou desse tempo. E então ali eu amava, e aí eu fui ficando maiorzinha, meus pais não voltaram para os braços do Senhor. E o Senhor sempre avisava para minha mãe, eis que eu te colocarei uma prova de fogo, se tu endurecer teu coração mais uma vez. Sabe o que a minha mãe fazia? No culto doméstico, o Senhor usou uma profeta e disse, ei, te arrependa hoje. Porque se tu sair dessa porta para fora, tu verás a minha mão que será prova de fogo. Sabe o que minha mãe disse? Hoje não. Outro dia. E foi embora, eu estava lá eu fiquei muito triste com aquilo. Eu já era adolescente, em torno de 12 a 13 anos. Sabe por quê? Naquela época, tinha a tal da discoteca. 1980 e bolinho. Tinha aqueles carnavais de machinha. A minha mãe amava aquilo tudo, mas o meu pai, eles pagavam pessoas para ficar comigo e com meu irmão, para poder ir para as machinhas de carnaval, amanheciam nos clubes, chamados clubes. E um certo dia, minha mãe teve uma hemorragia tão grande, foi ao médico, o médico falou assim, o que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora deixou ficar desse jeito? Isso foi assim, de um dia para o outro. O médico falou para minha mãe assim, não tem a medicina para você, que nós não podemos fazer nada. Vai para Goiânia. E minha mãe foi para o Araújo Jorge em Goiânia, meu pai colocou ela lá no carro, e minha mãe foi com procedimento cirúrgico que os médicos fizeram para estancar a hemorragia. Chegando em Goiânia, todo mundo admirou, e ele passa, não sei quem já teve no Araújo Jorge ou no Hospital do Câncer, eles começam a passar por uma psicóloga, e já com todos os exames da minha mãe, sabendo a situação, ela falou para ela assim, olha, em meio a 10 pessoas, uma é curada e as 9 morrem, a senhora está no meio dessas 10. Eles não escondem nada. Nesses hospitais, médicos não têm pena de você. Eles contam tudo, a realidade para o paciente. E eu fiquei em casa com 13 anos cuidando de uma criança, meu irmão de 2 anos, porque a nossa diferença é muito grande. E o meu irmão mais velho de 17 anos. Eu tinha 13. Eu fiquei de 2 meses sem ver a minha mãe, porque ela passou por todo aquele procedimento. E meu avô, muito crente, pai dela, ele começou a fazer uma
E Deus usou um servo do Senhor e falou com meu avô assim: eis que eu vou curá-la, mas pela tua misericórdia, a minha misericórdia pela tua vida. Esse cara está passando, usou o mesmo termo, pela uma prova de fogo, mas a minha misericórdia é sobre ela por tua causa. Vocês estão vendo como que é o justo? Vocês estão vendo como que é a oração do justo, do perseverante, do guerreiro do Senhor? E a minha mãe retornou para a cidade de Goiânia, Araújo Jorge. Ela precisou fazer um exame terrível. Hoje eu acho que não existe mais, porque mudou muito a medicina, e isso há mais de 36 anos que isso aconteceu. Ela esteve ali, fez a tal de radiomoldagem, é um aparelho que se coloca na mulher, e ali é queimado todos os órgãos juntamente com aquela ferida do câncer, que foi no colo do útero, porque ela tirou o útero, mas o colo não se retira, não tem como, e o câncer dela era no colo. E então ela precisou de colocar essa aparelhagem, onde ela ficava num quartinho bem pequeno, com portas de chumbo, paredes de chumbo, altamente radioativo. E ali o médico disse: se a senhora mexer, ela queria ficar 24 horas com aquele aparelho. O colchão era de água, porque ela poderia às vezes só movimentar, assim, balançar um pouquinho. Aí, para sustentar a coluna, ela disse: se a senhora mexer, esse aparelho queima a senhora todinha por dentro e leva a senhora a uma hemorragia e a senhora vai a óbito. Era muito grotescos os tratamentos antes, né? Hoje não, está tudo mais sofisticado, graças a Deus. E para minha mãe receber uma vaca, foi preciso uma mulher morrer naquele dia. Aí eles retiraram aquela mulher, porque ela mexeu, então ela foi toda cauterizada, toda queimada. Veio a óbito para minha mãe conseguir aquele leito. E ali meu pai, ele conseguiu fazer amizade com o enfermeiro que ficava 24 horas, ele ficou lá de fora, ele deixou meu pai ficar de fora. Meu pai ficou ali, mas não adiantava nada, porque não se via nada, não tinha, ela não sabia o que era dia, o que era sol. Comia só uma comida pastosa, muito enjoo por causa da alta radioatividade, muito grande, muito forte. E ela dormiu, virou o rosto para o lado, e ela conta que ela dormiu. E naquele sonho, ela disse que um homem de branco entrava para dentro daquele quarto e irradiava um imenso clarão. Ela não conseguia enxergar, ela dizia que punha a mão nos olhos porque era muito reluzente aquela luz. Mas ela pôde perceber que na mão daquele homem tinha uma cabaça e tinha uma colher na outra mão. E com essa colher, ele raspava aquela cabaça, raspava, e aquela glória tomou conta daquele quarto. E quando ele raspou tudo aquela cabaça, diz que ele mostrou para ela tudo limpinho. E ela acordou passando muito mal, com muita ânsia. Tinha só um aparelhinho que você apertava se você estivesse a ponto de morte. E ela, agoniante, apertou aquilo ali, imediato. O enfermeiro já entrou e já retirou aquela aparelhagem dela. E ela foi para um lugar para ser socorrida, porque ela quase morreu com tanta radiação, tanta coisa. E então, passado ali 2 meses se recuperando daquele processo, minha mãe